Olá pessoal, hoje estamos iniciando mais uma aula do estudo de Coríntios, a quarta aula. Nós vamos estudar 1 Coríntios, o capítulo 2, que trata novamente fala da sabedoria de Deus, do Cristo crucificado, fala muito também do Espírito Santo, o papel do Espírito Santo, o quanto ele nos ajuda. E nós percebemos que Paulo, em função de como Corinto estava na época, ele sempre faz questão de frisar muito sobre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana, porque os coríntios buscavam muito a sabedoria humana e o Evangelho não é isso. Então Paulo, ele evidenciou bastante o quanto é importante aquilo que vem de Deus. Então ele deu mais ênfase à mensagem do Evangelho pregada, o conteúdo do Evangelho, o que aquela palavra que ele levou ia fazer nas pessoas, do que no mensageiro. Então vamos iniciar lendo os versículos de 1 a 5 do capítulo 2. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em franqueza, temor e grande temor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não seja apoiada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Este esquema visa demonstrar como Paulo pregou o Evangelho em Corinto. É um resumo dos versos 1 ao 5. Então, Paulo não utilizou de ostentação de linguagem ou de sabedoria. A preocupação dele não era ostentar, mas era no conteúdo que ele estava levando. Ele também não utilizou de linguagem persuasiva ou de sabedoria. Ele não tentou persuadi-los com a sabedoria humana. E aí, o que Paulo utilizou para levar a mensagem? Ele utilizou ele levou a mensagem em fraqueza, porque é quando somos fracos é que Deus nos torna fortes. Porque Ele é que nos capacita, a nossa dependência vem dEle, né? Então, ele levou em fraqueza. Não foi aquele homem forte, mas em fraqueza, em humildade. E com temor e grande temor. Para fazer a obra de Deus é importante ter o temor ao Senhor, ter a dependência dEle, a reverência a Ele, saber que sem Ele nada podemos fazer. E com demonstração de espírito e de poder. Então, isso que fez a diferença, essa demonstração de espírito e de poder, porque os coríntios buscavam a sabedoria humana, com muitos sábios que eles tinham lá. Então Paulo não poderia se comparar com eles, porque o que ele estava levando não era a sabedoria humana, ele estava levando a sabedoria de Deus. Então tinha que ser com demonstração de espírito, demonstração do Espírito Santo, com a força do Espírito Santo, e aí com o poder. Então agora o verso 2 fala por quê? Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então Paulo, ele não levou nada do que ele era, ele não demonstrou nada do que ele sabia, do que ele era. É como se fosse assim, eu estou indo na missão para levar Jesus, apenas isto. E este Jesus crucificado, porque é na crucificação que a obra foi consumada. É na crucificação de Jesus que nós temos o perdão dos pecados. E para quê?
para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, ele queria que eles fossem impactados, que a fé deles viesse do poder de Deus. Que eles fossem impactados pelo poder de Deus e não pela sabedoria humana. Agora vamos ler os versos 6 e 7. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Então, a verdade da sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela foi comunicada e apreciada pelos maduros na fé, por aqueles que estavam conectados com o Senhor, por aqueles que estavam regenerados, né? Mas por outro lado, ela foi desprezada pelos sábios e poderosos. Esses sábios e poderosos eram principalmente as autoridades gregas e romanas da época. E no verso 7, né, a mensagem do Evangelho, ela foi planejada por Deus desde a fundação do mundo. Ela sempre esteve no coração dele. Não foi um plano B, não foi uma ação de última hora, mas estava no coração dele, porque ele nos ama, porque ele quer o melhor para nós. E ela também, aqui fala que ela é revelada em mistério. Este mistério poderia ser em segredo, né? Como é que a gente às vezes revela um segredo para uma amiga, para um amigo? A gente escolhe aquele que a gente tem intimidade, aquele que a gente confia. E assim Deus, à medida que a gente busca intimidade, Ele vai se revelando a nós. Versos 8 e 9. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. No verso 8 a gente vê que aqueles que crucificaram Jesus não o conheceram de verdade. Eles não conheciam a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Porque o próprio Jesus, ele falou no momento da crucificação, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Por outro lado, era necessário que Jesus fosse crucificado para que nós tivéssemos a vida eterna, para que nós tivéssemos o perdão. Então, no verso 9, de certa forma, vem o prêmio, que a mensagem da cruz, ela traz-nos bênção para toda a eternidade. Através de Jesus, nós temos essa bênção, coisas inimagináveis aos nossos olhos e ouvidos, e que jamais penetraram em nosso coração. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, como é importante a gente amar a Deus, mas amar acima de todas as coisas, colocar Ele em primeiro lugar. Agora nós vamos ler dos versos 10 ao 15. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. A ela não pode entendê-las,
então elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Primeiro nós vamos ver o 12. Então, nós recebemos o Espírito Santo que vem de Deus. Está escrito ali, ó. Vocês não receberam o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. É esse Espírito que a gente recebe. Para quê? Para que conheçamos o que Deus tem para nós, conheçamos as profundezas de Deus, conheçamos os planos de Deus. Agora vamos ver o que Romanos 8 e 9 fala do Espírito Santo que habita em nós. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então aqui, quem não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Então, quanto é importante a gente ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós. A gente precisa dele para ter uma vida espiritual saudável, para ter uma vida eterna. Agora vamos ver o que os versos 10 a 15 falam sobre as ações do Espírito Santo. O Espírito Santo revela as coisas de Deus para nós. Ele possibilita uma melhor compreensão da palavra, melhor compreensão da mensagem da cruz. E tudo isso não é possível através de habilidades humanas ou sabedoria própria. O Espírito Santo também, ele nos sonda e nos conhece. Mas ele sonda todas as coisas e conhece o ser humano e as profundezas de Deus. Lá no Salmo 139, no início ele fala, o Senhor sonda e me conhece. Ele afirma. Mas lá no final também, ele pede a Deus, Senhor, sonda-me e conhece. E vê se há algo em mim que precisa ser mudado. Então, esse papel é o Espírito Santo de Deus também que faz. A gente tem que submeter a nossa vida a Ele. Mas Ele não só nos conhece, não só conhece o ser humano, o que se passa no nosso meio, mas Ele conhece as profundezas de Deus. Então, por quê? Porque Ele veio de Deus, porque Ele faz parte da Trindade, então Ele conhece as profundezas de Deus. Então, imagina assim, nós tendo esse contato, Ele morando dentro de nós, Ele conhecendo as profundezas de Deus. Que bênção isso, né? O que mais que Ele faz? O Espírito Santo também ensina. Ele ensina as verdades espirituais que devem ser ensinadas na perspectiva espiritual e não por meio de sabedoria humana. O que mais? O Espírito Santo de Deus, ele nos dá entendimento e discernimento espiritual. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem no Espírito, tanto em relação às nossas vidas quanto em relação a Deus. O que Deus discerne assim, o que Deus quer falar com nós, o que a palavra quer falar conosco, tudo isso o Espírito Santo nos ajuda a discernir. Mas Ele também ajuda a discernir sobre as pessoas à nossa volta. O entendimento espiritual sobre as pessoas à nossa volta. Então, para nós termos uma vida mais reta, para sermos mais usados pelo Senhor, o discernimento espiritual é muito importante. E isso quem nos dá é o Espírito Santo de Deus. Agora, o homem natural, sem a ajuda do Espírito, não tem capacidade de entender as coisas de Deus. Então, por isso, a gente tem que desejar ter esse relacionamento íntimo com Deus através do Espírito Santo. Agora vamos para o verso 16, o último versículo do capítulo 2. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Conhecer a mente do Senhor, como a gente acabou de ver, o Espírito Santo de Deus é quem conhece. Não é com nossa sabedoria. Mas nós podemos ter
a mente de Cristo, uma mente cada vez mais parecida com a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é ter a pessoa e a ação do Espírito Santo de Deus em nós. E isso nos leva a compreender a mente do Senhor, os propósitos de Deus para nossas vidas, a revelação da sua palavra e o discernimento das coisas espirituais, das verdades espirituais. Vamos ver o que João falou em 16:13, quer dizer, que Jesus falou em João 16:13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, este Espírito da verdade é o Espírito Santo. Quando Jesus partiu, ele enviou o Espírito Santo para todo aquele que nele crê, receber também o Espírito Santo. Então, mas aí ele nos ajuda a guiar a toda a verdade. A maior verdade que a gente tem é a palavra de Deus. É aquela que nunca muda. E Jesus também é o caminho e a verdade e a vida. Então, o Espírito Santo de Deus nos guia a essa verdade. O que mais? Quanto mais nos aproximarmos de Cristo, mais nos pareceremos com Ele e mais a nossa mente ficará moldada à mente de Cristo. Em Gálatas 2:20a, Paulo falou: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo, ele tinha uma conexão tão estreita com o Senhor, uma ação tão grande do Espírito Santo na vida dele, que a vontade dele ficou de lado. Os planos dele ficaram de lado. Ele seguiu fazendo aquilo que Jesus queria. Então, assim, ele disse assim, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, ele fazia o que Cristo queria, ele demonstrava o amor como Cristo demonstrava, ele tentava cada dia ser mais parecido com o Senhor. E é isso que através de uma busca do Senhor, a gente tem uma mente cada dia mais próxima a Ele. E em Romanos 12:2 também fala, um versículo muito conhecido: e não vivam conforme o padrão deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui fala que a gente deve deixar Deus agir para nos transformar pela renovação da nossa mente. Quando a gente quer renovar um guarda-roupa, o que a gente faz? Principalmente quando está cheio, a gente tem que remover alguma coisa, doar, fazer alguma coisa, né? Tem muita gente que precisa de doação, né? E a gente tem que abrir o espaço, tirar as coisas que não servem mais, tirar as coisas ultrapassadas, tirar aquelas coisas que só estão ocupando espaço, talvez até atrapalhando, para colocar o novo. Então, é isso que tem que fazer na nossa mente também. É transformar pela renovação da nossa mente. É trocar as velhas coisas pelas novas coisas. É trocar muitas vezes a nossa vontade pela vontade do Senhor. É nos enchermos do Senhor, enchermos do Espírito Santo. Agora vamos ver algumas ações iniciais e fundamentais para se ter uma mente de Cristo. Primeiro, a mensagem do Evangelho é anunciada, mas nós temos que receber a mensagem do Evangelho, a pregação da mensagem do Evangelho, nós temos que recebê-la em nosso coração. Segundo, o homem recebe a mensagem do Evangelho, ele crê no Cristo crucificado, ele crê que Cristo ressuscitou, ele aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E aí ele recebe como presente o Espírito Santo
que passa a habitar neste novo homem, neste homem regenerado. E aí depois, por último, o Espírito Santo trabalha e traz iluminação a esse homem regenerado, que passa a ver as coisas na perspectiva e na ótica de Cristo. Esses são apenas os primeiros passos e fundamentais. Mas o nosso relacionamento com Cristo, a nossa mente vai sendo transformada à medida que a gente vai crescendo. Então, é um processo que dura para sempre. Nós não vamos ter a mente de Cristo de um dia para o outro, da forma como Cristo quer. A gente tem que começar um passo de cada vez. É um crescimento, é uma busca diária. Então, que nós possamos sempre ter em mente que nós queremos ter uma mente cada vez mais parecida com a mente de Cristo, para que nós possamos cada vez mais fazer a vontade dele. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, te agradecemos pelo ensino da Tua Palavra, te agradecemos pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, te agradecemos pela obra de Jesus na cruz. Mas, Senhor, agora eu te peço, Pai, que você trabalhe em nós, que você sempre, que o Espírito Santo de Deus possa nos ensinar, nos instruir, nos capacitar, que nós possamos sempre crescer mais no conhecimento da Tua Palavra, que nós possamos cada dia mais buscar intimidade contigo, Pai. Senhor, continue cuidando de nós, da nossa vida espiritual, e que um dia, Pai, nós possamos estarmos contigo, naquele lugar que você prometeu, onde olhos não viram, onde ouvidos não ouviram, e onde nós não conseguimos nem entender no nosso coração de quão maravilhoso é. Muito obrigada, Senhor. Eu te peço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém.